Vibe Mundial FM. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo em decorrência da Covid-19. Susto, medo de contaminação, isolamento social, perda de emprego e neuroses à parte, a possibilidade de morrer ou perder um ente querido por conta disso tem causado pânico em toda a nossa população. No mundo inteiro, diga-se de passagem, né? Mas, na realidade, é um dos maiores medos do ser humano se deparar com a morte, embora seja a única certeza que temos na vida. Se estamos vivos, um dia morreremos, não tem como, né? E, ao mesmo tempo, é um tema que gera muitas dúvidas. O que acontece depois da morte? Um assunto que difere entre as mais diversas religiões e também um mistério até mesmo para a ciência moderna, que não tem ainda uma resposta clara para isso. Apenas a título de informação, uma pessoa é declarada oficialmente morta no momento em que cessam suas funções vitais, de acordo com a biologia humana. Quando a pessoa morre, o cérebro demora até 32 horas para apagar seus últimos neurônios. Já as células da pele ainda se dividem por 24 horas. Pois é. E muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram morte clínica e, por alguma razão, foram trazidos de volta ou voltaram, né? Fenômeno conhecido como EQM, experiência quase morte. E o que eles observaram é uma semelhança entre o relato desses pacientes, como avistar um túnel com uma luz branca, terem visto a imagem de Deus ou de pessoas que já haviam falecido, parentes, familiares, a sensação de estar fora do corpo e também o sentimento de leveza. Os médicos explicam essas sensações como provocadas por falta de oxigênio no cérebro, que cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes que estão à beira da morte. Mas, no entanto, existe uma situação muito comum entre esses pacientes, o que intriga os cientistas. Por exemplo, muitos deles relataram o que havia acontecido na UTI, no quarto, dentro do hospital, e eles não tinham como saber detalhes se eles estavam teoricamente mortos. E até mesmo fora do hospital, como acidentes em locais próximos, e descrevem as pessoas que haviam morrido nesse acidente. Houveram o próprio corpo e os médicos, os enfermeiros tentando ressuscitar, né? E confirmando o horário de óbito para a família. Enfim, eles não teriam como ter essa informação. Claro que isso coloca em xeque a teoria de que as sensações seriam apenas alucinações do cérebro, à beira da morte. A razão pela qual a ciência não pode afirmar com precisão o que acontece após a morte. Claro, nenhum de nós. Sim, mas embora a ciência não tenha essa explicação, as religiões há séculos se debruçam sobre esse assunto e trazem possibilidades e explicações bem diferenciadas. Céu, inferno, purgatório e reencarnação são as várias possibilidades, dependendo da crença e da religião de cada um. Mas, além da curiosidade ou preocupação do que acontece com o nosso espírito após a morte, temos também que pensar qual o destino que daremos ao corpo de um ente querido. E, por que não dizer, ao nosso próprio corpo. Na realidade, né, nós temos duas opções mais comuns: enterrar ou cremar. Tem também os corpos que são mumificados, né? Enfim. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema ou se interessa por isso, fique ligado, porque traremos informações muito importantes que vão, inclusive, te ajudar a definir. Um exemplo, a inumação é o ritual mais praticado. Consiste no sepultamento do cadáver. Já a cremação consiste em queimar o cadáver, reduzindo as cinzas, que posteriormente são colocados em urnas e sepultadas ou esparzidas em algum local escolhido pelo próprio
defunto. Bom, embora conhecida e praticada desde a mais remota antiguidade pelos povos primitivos da Terra, a cremação ela ainda não é muito comum, ok? O fogo ele passou a ser utilizado pelo homem na Idade da Pedra Lascada pela sua pureza e atividade, porque era considerado pelos antigos como o mais nobre dos elementos, aquele que mais se aproximava da divindade. Predominava a crença que ao queimar o cadáver, com ele seriam queimados todos os seus defeitos e, ao mesmo tempo, a alma se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada. Não retornaria à terra de forma de aparições, assustando assim, claro, dessa forma... Os vivos, né? Os vivos. Bom, e com o decorrer dos séculos, a cremação ela foi se tornando uma prática consagrada no Oriente, especialmente na Índia, Japão e etc. Também nas regiões de Grécia e Roma Antiga, onde viviam civilizações adiantadas que utilizavam esse processo devido ao status, ou seja, cremar os corpos era símbolo de nobreza. Mas com a expansão do cristianismo, na tentativa de solidificar a fé, foram estabelecidos dogmas, entre eles o da ressurreição. Jesus, como descendente de uma das 12 tribos de Judá, foi sepultado conforme as tradições da lei mosaica. A Igreja proclamou como dogma de fé que o Messias ressuscitou de corpo e alma. Bem, no Velho Testamento é possível encontrar histórias sobre incineração de corpos, porém a Bíblia ela não traz nenhuma orientação específica sobre a cremação, nem para enterrar, nem para cremar os mortos. Embora cite casos em que servos fiéis de Deus enterraram seus mortos, como no caso de Abraão, que não mediu esforços para obter uma sepultura para sua esposa, Sara. Bom, mas também cita casos em que alguns fiéis queimaram seus mortos, no caso, Saul, rei de Israel, e 3 de seus filhos. Segundo a Bíblia, a pessoa volta ao pó. E é exatamente isso que acontece quando o corpo entra em decomposição. Gênesis 3,19. A cremação só acelera o processo ao reduzir o corpo em cinzas ou pó. Pois é, e as religiões compreendem a cremação de forma diferente, tá? A Igreja Católica inicialmente se posicionava contra, mas a partir de 1963, o Vaticano, através do Papa Paulo VI, criou aí uma abertura, porque era algo que vinha acontecendo em diversos locais, né? Então, não deixou claro, mas também não proibiu a cremação. A Igreja Evangélica não possui objeções sobre a cremação, já que o corpo material não significa nada. O importante é a alma. Embora alguns seguidores mais tradicionais do Velho Testamento indiquem apenas o sepultamento. Já os seguidores da Igreja Adventista, embora tenham o costume de enterrar os mortos, também não se opõem à prática da cremação, especialmente quando não tem muito espaço para se enterrar nos cemitérios. No judaísmo, de forma geral, os judeus não aceitam bem a cremação. Para eles, a alma sai do corpo durante a sua decomposição. Apenas os judeus mais liberais aceitam essa prática. Já os mais ortodoxos, conservadores, consideram uma ofensa a Deus. E também porque tem muita a ver com aquela história de incineração, né, que faz alusão aí ao Holocausto. No islamismo, a cremação é totalmente proibida, inclusive por lei. Seus seguidores acreditam que essa forma de despedida é impura e optam por um sepultamento feito sem caixão, em uma cova com paredes de pedra e com prática muito rigorosa. Bom, já o budismo e o hinduísmo colocam a cremação como prática obrigatória, porque eles creem que assim a alma é purificada e se liberta do corpo. Por isso, China, Japão e Índia, locais influenciados por essas religiões, têm grande adesão.
Tais religiões também acreditam que o fogo induz ao sentimento de desapego do espírito, contribuindo para a sua passagem para um novo mundo. Os budistas, eles adotam a cremação, mas quando não é possível ou é muito difícil, devido aos entraves burocráticos ou financeiros, aceitam sim o sepultamento. É o que acontece com a maioria dos imigrantes japoneses residentes aqui no nosso país. É verdade. Já o hinduísmo é a religião mais favorável à prática da cremação. Então, quando uma pessoa morre na Índia, o seu corpo é levado pelos parentes até o rio Ganges, onde ele é cremado. E os indianos creem que a pessoa não é o corpo físico, mas sim a alma. E essa, depois que o corpo físico morre, parte rumo a outra dimensão. E é uma cerimônia muito bonita, diga-se de passagem. É por isso que os velórios são bastante animados, com cantoria e festa. Inclusive na Índia, país de predominância hindu, quase 100% dos corpos são cremados. Para os adeptos do espiritismo, a cremação é uma prática muito bem aceita. Contudo, pede-se que seja respeitado o prazo de 72 horas, que é o período necessário para o espírito se desvincular do corpo material. Isso porque os laços que unem o espírito ao corpo se desfazem lentamente. O desligamento não é súbito, só ocorre quando o laço fluídico se rompe definitivamente. Umbanda também tem muito a ver com o espiritismo, também aceita a cremação, respeitando o prazo de 72 horas, para que a matéria, então, possa ser desprendida e encaminhada para o plano astral. Vibe Mundial 95,7. FM. A Rádio